Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Seja bem-vindo ao canal A Luz da Palavra. Sou o missionário Josemar Daneres. Desejo que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre sua vida e que você esteja usufruindo o melhor de Deus para você. Agradeço você que já está fazendo parte conosco, assistindo ao nosso vídeo. Hoje vou trazer uma mensagem muito importante, muito forte. Assista até o final para você entender as 3 fases do pecado. Importantíssimo, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tem mensagens maravilhosas da parte de Deus, todo tipo de mensagem, sempre à luz da palavra. Então você se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa comunidade, também compartilhe os nossos vídeos. Quando você compartilha, ele vai mais longe. Deixe o seu positivo ali, importante perante o YouTube. É muito importante quando você deixa o seu positivo ou o seu comentário, porque ajuda a impulsionar, né, os vídeos, e eles vão mandando para mais longe, mais pessoas assistem, né? Então, também ative as notificações, né? O sininho, quando você se inscreve, ative ali o sininho. Aí, quando eu lanço o vídeo, você já recebe em primeira mão aí o lançamento, já assiste. No final do vídeo, vou estar fazendo a oração da fé, né? Assista o vídeo e receba a oração da fé. E também, você que ama a obra missionária, se você deseja nos ajudar a abençoar essa obra, vai passar o Pix, aí você ajuda com oferta que você sentir no coração. Deus te abençoará e te recompensará em nome de Jesus. As 3 fases do pecado é o que nós vamos estar falando neste vídeo. Mas, em primeiro lugar, o que é pecado? Uma pequena definição para você entender. Pecado é a desobediência ou a transgressão das leis de Deus. Então, quando o homem desobedece ou transgride as leis de Deus, ele então está em pecado. E isto, né, acontece de algumas formas. É o que eu quero mostrar neste vídeo hoje, as 3 fases do pecado, para você entender como acontece, como é que surge, né? E de que forma eu posso desobedecer ou transgredir as leis de Deus. Primeira fase é pela vontade. A vontade está ligada diretamente à nossa mente e à nossa razão. Assim eu começo então a ter ou estar sujeito a desobedecer ou transgredir as leis de Deus. Começa pela minha vontade. Bom, a vontade surge por alguns desses motivos: pensamento, olhar, palavras, sentimentos. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz assim, quando Satanás fala para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Ele trabalhou na mente de Eva através da palavra, sedução, seduzindo, gerando curiosidade, gerando em Eva um sentimento de curiosidade. Não foi assim que Deus falou? Então, nessa hora surge a vontade, que foi despertada por alguma situação. Essa vontade faz parte da nossa mente, pois ainda está sob o controle, ou seja, na razão. Nessa hora é mais fácil vencer o pecado,
pois é a fase da decisão racional, onde fazemos nossas escolhas ainda sob a razão total. Nessa fase é como se acendesse a luz amarela para o pecado. Então, alguma situação nos desperta, para eu desobedecer ou transgredir a lei de Deus. Mas nesse momento eu estou ainda no controle total da situação por ocasião da minha razão. Eu estou num momento racional em que eu posso já decidir descartar toda a questão. Não vou desobedecer e não vou transgredir a lei de Deus. E ponto final. Essa é a primeira fase do pecado. Segunda fase do pecado. Saiu da primeira, vem para a segunda. Agora é o desejo. Depois da pessoa, sair da vontade, vem para o desejo. O desejo está ligado diretamente ao nosso coração, às nossas emoções. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, os olhos, então já entrou no emocional, já entrou em uma outra área mais avançada, que já começa a sair quase fora do controle. Esse é o momento em que a pessoa sente o desejo de chegar mais perto do fogo para ver se realmente ele está quente ou se ele queima. Nessa fase, o pecado já saiu do controle da razão, pois é quando a pessoa se aprofunda naquele momento sobre a situação em questão, ou seja, ela resolveu passar de fase para ver o que acontece. Nesse momento, o pecado saiu da razão ou da mente e está na área do coração, ou seja, da emoção. Aí as escolhas e decisões não são tomadas pela razão, e sim pela emoção. E as emoções são enganosas, assim como o coração do homem é enganoso. No livro de Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o pode conhecer? No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19, o próprio Jesus diz assim: porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, nessa segunda fase, é como se acendesse a luz vermelha para o pecado, mas ainda dá tempo de recusar. É uma área perigosíssima, a área do desejo, a área das emoções. É só uma questão de tempo para o mal acontecer. Terceira e última fase, execução e a consumação do pecado. Depois, então, que a pessoa já não decidiu mais pela razão, deixou entrar na área emocional, aí então vem a consumação. Aí é o mais triste, o mais complicado. Aí nós encontramos no mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Essa é a fase em que o pecado tem consumação, pois a pessoa fez uma escolha em que deixa a razão de lado para seguir suas emoções e sentimentos, para provar algo
que num primeiro momento lhe parece bom, mas logo após sentirá o gosto amargo daquilo que poderia ter sido evitado. Deus, no seu grande amor, nos dá a oportunidade de escolhermos, assim como fez Adão e Eva. Devemos servi-lo por escolha e não por obrigação, mas também ele não impedirá que nossa vontade se realize através das nossas escolhas. Meu querido irmão e irmã, amigo e amiga, procurei trazer neste vídeo de uma forma clara, objetiva, muito direta, como acontece o pecado na vida do ser humano. Estas 3 fases. Reveja o vídeo, assista uma por uma, você vai entender melhor se você assistir mais de uma vez. Você vai ver como funciona a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Aí você vai refletir antes de tomar qualquer decisão. Você vai orar a Deus, buscar o Senhor, saber se aquilo que você está fazendo está dentro da vontade de Deus para você não pecar, Mas a Bíblia diz também, se pecarmos, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará, pois foi por isso que Jesus Cristo morreu lá na cruz, para nos restaurar, para nos tirar da escravidão do pecado e nos dar uma nova vida, não vivendo mais segundo a nossa carne, segundo os nossos desejos, mas segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo do Senhor esclareça aquilo que eu não pude esclarecer, para você melhor entender a palavra de Deus e melhor servi-lo. Vamos estar orando, em nome de Jesus, vou estar orando pela sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu levo na tua presença todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que assistiram este vídeo. Espírito Santo de Deus, toca nos seus corações para que eles entendam esta mensagem e venham realmente andar sempre segundo a tua bendita e soberana vontade. Cura aquele que está doente, dá alegria para aquele que está triste e dá força àquele que está cansado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.